Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Química Geral, que vamos estar ofertando aqui no formato de atividades pedagógicas não presenciais, no IFRJ Campus Pinheiral. Sei que todos lembram de mim, né? Mas para quem não me conhece ainda, que não participou daquelas primeiras aulas, eu sou o professor Eliés e vou estar trabalhando a disciplina de Química Geral com vocês aqui durante esse ano. Bom, nós vamos usar como base o nosso livro didático do Plano Nacional do Livro Didático, do Programa Nacional de Livro Didático, que é a edição Ser Protagonista de Química 1. E esse livro, eu já deixei isso lá na nossa pastinha no Google Classroom, que eu compartilhei com vocês. Vai estar na descrição do vídeo também, mas a turma já recebeu o link com a turma e todas as nossas atividades vão estar lá no Google Classroom. Ok? Para quem tiver dificuldade de pegar o livro na escola, então pode baixar o livro de lá, tá? É uma amostra para divulgação que eu consegui diretamente no site do PNLD. Então vocês podem ficar à vontade para pegar o livro e seguir ele. Tem essa marca d'água meio chatinha aqui, mas ela não atrapalha a nossa dinâmica. Vocês podem ficar tranquilos que dá para a gente seguir mesmo com ela aqui, não atrapalha não, ok? Bom, então nessa unidade 1, a gente vai estar vendo a química e o estudo dos materiais. Então no capítulo 1, que é o nosso foco da aula de hoje, a gente já teve essa aula presencialmente, mas como foi lá em março, eu vou refazer a aula aqui, vou fazer uma revisão dela, visto que passou muito tempo, né? E a gente ficou parado, acho que é legal a gente dar uma revisada dela, não tem problema nenhum. Mas ainda nessa unidade teremos o estudo do capítulo 2, 3 e 4, fechando esse primeiro módulo para vocês. À medida que a gente terminar cada unidade, eu vou deixar uma lista de atividades para vocês fazerem e retornarem para mim lá pela nossa plataforma, pelo Google Classroom. E aí isso vai valer nota para vocês depois, tá? Toda a nossa composição vai ser toda online, tá? Para vocês fazerem algum tipo de atividade que eu vou deixar lá programado para depois vocês me retornarem. Pois bem, então, nessa nossa aula 1, nós vamos estudar a química e o estudo de materiais. Então, chegamos à famigerada química. Todo mundo tem medo dessa disciplina, quando escuta essa palavra já fica temeroso, achando que não vai se dar bem, que vai ter dificuldade, mas a gente vai tentar desmistificar isso aqui no nosso curso. Vocês vão ver que a química está em todo o nosso cotidiano. E a gente vai passar a ter uma visão diferenciada e mais romântica da química, digamos assim. Vou tentar estar passando isso para vocês aqui. Então, o que é a química e para que a gente estuda química? A química está em tudo. Quando a gente olha essas duas imagens aqui, você vai falar, o que isso daqui tem a ver com química? Olha a cara dessa menina, né? A moça está feliz comendo a salada de fruta dela, né? Aqui a gente está vendo uma imagem relaxante de uma fonte d'água. Mas onde é que a gente tem química aqui? Olha, se a gente olhar a semelhança, entre essas duas fotos, eu diria que o grande ator principal aqui seria a água, né? A água, ela é a substância química talvez mais importante para a vida, talvez não, com certeza a mais importante para a vida. Sem água não há vida. Quando a gente vê, na televisão, as pessoas, os cientistas buscando planetas para tentar ver se há vida neles, a primeira coisa que eles procuram é o quê? Fontes de água líquida. Pois bem, sabemos que a água é uma fonte, é um componente essencial para que haja vida. E aqui a gente está vendo uma moça viva, saudável, se alimentando de frutas e são alimentos riquíssimos em água. Ora bolas. E não é só água que a gente tem aqui. A gente tem uma melancia, tem uva, que são frutos que são riquíssimos em água, mas a gente também está vendo ela também ingerir carboidratos, fibras, são nutrientes que vão ser transformados.
Ou seja, ela vai transformar esses elementos químicos em energia para ela, né, continuar as atividades dela, e está dando esse belo sorriso que ela está dando aqui. Ela movimenta esses músculos através de energia química, obtida através dos alimentos. Ok? Então, a química tem tudo que a gente vê. Qualquer coisa que a gente vê, qualquer exemplo que a gente dá aqui, a gente vai ver química envolvida nela. E a química, por quê? O que? Para quê? Muito bem. A química é uma ciência que está diretamente ligada à nossa vida cotidiana. Então, quando a gente diz que ela está ligada à nossa vida cotidiana, é isso que eu acabei de falar. Todos os exemplos, tudo que a gente está vendo, a gente vai enxergar química. A gente tem como tirar exemplos químicos dali. Como, por exemplo, a produção do pão. A produção do pão, o processo fermentativo, ele envolve um micro-organismo que vai fazer uma transformação química e gerar gás carbônico para o pão inchar. Digestão dos alimentos, como eu já falei para vocês, medicamentos, combustíveis, as tintas são substâncias químicas, cimento, borracha de teu tênis e por aí vai. A atmosfera de Marte, a natureza animada e inanimada e até a vida e a morte são processos que estão ligados direta ou indiretamente ao grande universo da química. Ou seja, se a gente for tecer uma frase aqui, a gente vai escrever isso daqui, ó. Química é tudo. Ok? Não é exagero quando a gente está utilizando essa frase. Muito bem. Então, como eu já disse, a química está em todos os momentos do seu dia. Sem ela não teríamos o conforto da sociedade moderna, pois a civilização que não dominasse a química continuaria na pré-história. Para vocês terem uma ideia, a química ela é tão importante, mas ela é tão importante que a ONU chegou a propor que o enquadramento de um país no bloco dos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos dependeria da diversidade e do desenvolvimento de sua indústria de transformação de matéria, ou seja, a indústria química. Para vocês verem o tamanho da importância da indústria química na civilização humana, na transformação da matéria. Eu quero que vocês fiquem, tá, com essa palavrinha, transformação da matéria, muito bem fixada na mente de vocês. A gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso curso. E a conceituação de química? Química é o ramo da ciência que estuda a matéria. Ou seja, o foco principal da química é estudar a matéria, suas propriedades, estruturas e as suas transformações, como eu falei para vocês ficarem com isso muito bem na cabecinha de vocês. E vamos observar essas figuras a seguir. Essa figura está lá no livro de vocês. Na foto à esquerda, ou seja, aqui, nós temos o gás cloro no interior do recipiente incolor, ou seja, o recipiente aqui é incolor e a gente vê que o gás ele tem uma coloração aqui meio azul esverdeada ou verde, né, azulada, enfim, uma coloração meio verde aqui. E a foto da direita mostra metais, tanto na sua forma sólida, como aqui na letra C a gente tem o alumínio, aqui na nossa letra B a gente tem o cobre, com cores diferentes, características diferentes, são metais sólidos. E aqui, na figura A gente tem o mercúrio, cujo símbolo químico é Hg. E o mercúrio, ele se apresenta na forma líquida. Tá? Ou seja, aqui nós temos um exemplo de um metal líquido, ok? Muito utilizado nos termômetros para medir a nossa temperatura. Mais para frente a gente vai falar como é que funciona a medição de temperatura no termômetro. Aqui é só para vocês verem que existem metais, sim,
na sua forma líquida. E o que é a matéria? Por conceito, a matéria é todo sistema que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, para a gente chamar alguma coisa de matéria, ela tem que ter massa, ou seja, ela tem que ter, ela tem que conseguir ser palpável, que nem se eu pegar, né, essa estatuazinha da Torre de Londres, da Ponte de Londres, ela tem massa, eu consigo pegar, tá? E ela ocupa um lugar no espaço. Se eu pegar um copo d'água e colocar ela dentro desse copo d'água, ela vai deslocar a água, que é a matéria também, e o copo ele vai aumentar o seu volume porque ela ocupa lugar no espaço. Então, qualquer coisa é matéria. Qualquer coisa que tenha massa e ocupe lugar no espaço. Bom, e aí a gente tem algumas definições para a gente trabalhar, como por exemplo, que quando a gente fala corpo, o que a gente quer dizer com a palavra corpo? Corpo é uma porção limitada da matéria, ou seja, uma porção delimitada. Aqui nós temos um corpo, essa matéria está delimitada nesse espaço aqui. Muito bem. Objeto é um corpo que se presta a uma finalidade determinada. Aqui nós temos um objeto também. Além de ser um corpo, ele é um objeto. Qual é a finalidade desse objeto? Decoração. Ok? Muito bem. Então, se nós temos uma faca, por exemplo, a faca ela é um corpo metálico com, né, com um punho que normalmente é de madeira ou de osso, mas nós conseguimos determinar o que é esse corpo. É a porção limitada que ele ocupa. Agora, ele é um objeto para quê? Para corte. Ok? Então, o conceito de corpo e objeto são um pouquinho diferentes. Já quando a gente fala em substância, em química, é qualquer espécie de matéria formada por átomos de elementos específicos. Vamos analisar essa frase. Ou seja, é qualquer espécie de matéria, ou seja, possui massa, ocupa lugar no espaço, que é formada por átomos de elementos específicos em proporções específicas. Bom, nós sempre podemos determinar qual é a proporção da matéria. Por exemplo, a água. A água, né, todo mundo já conhece o símbolo dela, é H2O. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Em termos absolutos, assim, atômicos, a gente diria que a gente tem a proporção de 2:1 de átomos. 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Então, há uma proporção. Em termos de massa, para cada, né? Perdão aqui. O hidrogênio ele pesa 1 grama, né? Ou 1 unidade de massa. Depois a gente vai ver isso mais a fundo. Mas vamos trabalhar com grama. Então, se eu tenho 2 hidrogênios, é um peso de 2 gramas. Tá? O oxigênio ele pesa 16 gramas. Então, em termos relativos de massa, tá? A gente tem 8 vezes mais oxigênio do que hidrogênio na molécula de água. Então, com isso, a gente, quando fala em substância, a gente pode trabalhar com as chamadas proporções específicas, ok? Então, a gente pode trabalhar com essas proporções porque nós conhecemos a composição dessa matéria. E cada substância possui um conjunto definido de propriedades e uma composição química. Isso é, para cada substância, a gente vai ter propriedades, seja ela substâncias simples ou substâncias compostas, a gente vai ver mais na frente o que é isso. Elas vão ter propriedades definidas e composições químicas definidas. Se 2 compostos têm a mesma composição química, tirando o exemplo das substâncias alotrópicas, que nós vamos ver numa outra aula, elas vão ter as mesmas propriedades, com exceção dos alótropos, tá? Mas não vamos entrar nessa questão agora, a gente vai falar disso depois. E quando nós falamos de partículas, são as formadoras das substâncias. Ou seja, quando eu falei que a água é formada por dois átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio,
cada átomo vai ser uma partícula dessa substância. Podem ser átomos, podem ser moléculas, como podem ser íons. Então, é a menor parte que você vai determinar uma substância, tá? São as chamadas partículas. Isso é só conceituação, depois isso vai ficar mais automático para vocês. E as transformações da matéria? Transformação da matéria é qualquer processo ou conjunto de processos, pode ser mais de um, pelo qual as propriedades de determinado material são modificadas. Então, quando a gente fala de transformação da matéria, a gente pode estar pensando em duas vertentes. Tá? Primeiramente, a gente pode estar pensando simplesmente numa alteração de estado da matéria. Isso daqui vocês já estudaram no nível fundamental. Quando nós temos uma substância no seu estado sólido, líquido ou gasoso, a composição é a mesma em termos de partícula, é a mesma substância, só que assim como os alótropos aqui, nós teremos algumas propriedades um pouco diferentes, ok? Mas em termos de composição é a mesma. E, na verdade, quando a gente está passando uma substância do estado sólido para o líquido, ou do sólido para o gasoso, nós estamos fazendo sim uma transformação da matéria, mas é uma transformação do estado físico dela. É diferente de reação química, onde a gente tem rearranjo dessas partículas para a composição de uma nova substância química. Aqui, no caso, o que nós temos em termos de diferença do estado sólido para o líquido e para o gasoso seriam as interações entre as moléculas presentes nessa substância, ou seja, entre as suas partículas. Se nós repararmos aqui, vou selecionar aqui uma molécula de água, com seus 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Agora vejam que a gente tem uma interação aqui entre o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio de outra. Só que no estado sólido, a gente tem uma organização maior. Ele é mais organizado, ok? Ele é mais organizado, então torna essa estrutura do estado sólido uma estrutura mais consistente, mais firme, com uma maior atração entre essas moléculas. No estado líquido, a gente vê uma desorganização maior, porém ainda uma atração muito forte, mas não tão organizada quanto no estado sólido. E já no estado gasoso, se a gente reparar, essas interações que tinham entre os hidrogênios e oxigênios, que nós chamamos de atrações intermoleculares, que vamos estudar mais na frente, elas, e também percebemos aqui no estado gasoso, aqui no caso seria menos organizado, elas não existem no estado gasoso, elas ficam livres. Por isso que as moléculas, elas têm, o estado gasoso ele se comporta de forma diferente. Então, dessa forma aqui, a gente tem, vou colocar uma setinha aqui, o sentido de aumento de agitação das moléculas. Ou seja, nós temos energia cinética dessas moléculas em movimento. Por isso que o estado gasoso a gente rompe essas ligações intermoleculares. Devido ao tamanho de agitação, a agitação muito grande dessas moléculas fazem com que esse gás se espalhe. Agora, o gás ele deixa de ser matéria, pessoal? Pergunta que eu faço. Não. Claro que o gás nunca vai deixar de ser matéria. Por quê? Quando nós pegamos aqui, vou colocar um asterisco aqui, vou trazer aqui para cima do nosso quadro. Tá? Quando a gente imagina uma seringa, até isso é um experimento que vocês podem fazer. Não sei se eu vou conseguir desenhar bonitinho aqui uma seringa, mas vamos lá. Estou tentando aqui. Ó. Desenho não é minha praia. Uma seringa. Ok? Aqui a gente tem aquela parte que a gente puxa da seringa e depois empurra. Isso daqui é chamado de êmbolo.
êmbolo, ok? Quando nós puxamos o êmbolo da seringa, vou desenhar aqui, quando nós puxamos o êmbolo dessa seringa, ó, puxei o êmbolo para baixo, ó. Nós vamos encher essa seringa, que eu vou fazer aqui em azul, tá? De ar. O ar entrou aqui dentro. Ok? O ar entrou ali dentro. Se você, supondo aqui que a tampa da caneta seria, né, o final da seringa, e se nós apertarmos o êmbolo, você vai ver, né, que se o ar não ocupasse espaço, eu conseguiria empurrar o êmbolo até o final. Mas não, tem uma hora que ele fica resistente. Por que que isso acontece? Porque, nesse caso aqui, nós estamos comprimindo essas moléculas de estado gasoso até um ponto que elas começam a se repelir uma das outras. Porque depois a gente vai ver mais na frente que um corpo não pode ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso é uma propriedade da matéria que a gente vai falar mais na frente. Ou seja, o ar, ele ocupa espaço. A gente pode, né, assim, nossa, mas eu passo a mão no ar aqui e, poxa, parece que o ar não é matéria. O ar é matéria sim. Tá, queridos? Então, como vocês já estudaram, para aumentar essa agitação das moléculas, eu aumento a temperatura. Por isso que nós, quando aquecemos o gelo, depois a água, né, ele vira água líquida, e depois que nós aquecemos essa água no fogo, ela vai virar vapor, porque nós estamos aumentando o nível de agitação dessas moléculas e, com isso, estamos aumentando, aliás, nós estamos fazendo uma alteração do estado físico dessa matéria. É uma transformação. Ok, pessoal? Da mesma forma que se nós pegarmos o gás, né, diminuímos a temperatura dele, nós vamos reaproximar as moléculas de água, vamos diminuir o movimento delas, elas vão conseguir ficar mais juntinhas e com isso a gente vai ter água líquida e por aí vai. Mas isso também é papo para outra aula. Só para vocês entenderem que isso é um tipo de transformação, apesar de não ter reação química, a substância continua sendo água. Então, e eu falei de energia, aumento de energia cinética, aumento de movimento molecular. Quando a gente fala de aumento de energia, a gente vai estar diretamente trabalhando com o conceito químico também. Para sustentar a sociedade contemporânea, por exemplo, né, a gente faz muita coisa que precisa de energia. A própria energia, a gente ouve energia elétrica, energia nuclear, né? Energia é necessário para a gente rodar, movimentar o nosso carro, para ligar o nosso computador e poder assistir a aula, tudo depende de energia. Então, o ser humano utiliza principalmente a energia da queima de combustíveis, como eu falei, a gasolina para mexer o carro, o movimento das águas, que são as usinas hidrelétricas, e das usinas nucleares também. Por exemplo, ao fazer exercício, né, nós estamos queimando energia. A gente precisa de uma fonte de energia para fazer os nossos músculos contraírem. Então, nós também, só no ato de nós existirmos, a gente está consumindo energia. Ah, professor, e quando a gente está dormindo? Também. Para você ter uma ideia, o nosso cérebro ele consome cerca de 30% a 40% da energia do nosso corpo quando a gente está em repouso, dormindo. Ou seja, pode parecer que a gente não está movendo nada, mas só o nosso cérebro, ele consome 40% da nossa energia em repouso. As transformações da matéria envolvem algum tipo de energia. Por exemplo, como eu já falei para vocês, a passagem da água do estado sólido para o estado líquido e do líquido para o gasoso ocorre devido à transferência de energia térmica para a amostra de água. Da mesma forma que quando nós estamos queimando uma vela, a gente tem aqui a vela, ela é um hidrocarboneto, ou seja, ela é uma substância orgânica, tá? Aqui a gente tem uma substância orgânica, é um combustível, que a gente chama de combustível, que vai ser queimado. O que é queimar na química, tá? Já vamos também, vou trazer um asterisco para cá, só para a gente
entender o que é queimar na química. Tá? Ficou feio esse asterisco, mas vamos lá. Por exemplo, quando a gente está queimando o gás de cozinha, o gás butano, né? O gás butano, a fórmula dele é C4H8. Ele tem 4 átomos de carbono e, perdão, esse é o buteno. C4H10. Faltou 2 carbonos. Nós vamos queimar ele. Queimar em química significa reagir com oxigênio. Tá? Estamos queimando ele, gerando o quê? Gás carbônico mais água mais calor. Ou seja, energia. Isso daqui também é uma transformação da matéria. Mas vejam, nessa transformação da matéria eu estou também rearrumando os átomos e gerando novos compostos, como o gás carbônico e a água. Mas, professor, eu não vejo água saindo ali, né? O gás carbônico é gás. Inclusive, a gente coloca uma setinha assim para cima, indicando que ele está saindo na forma de gás. Mas, nesse caso, devido à alta temperatura, a água também está saindo na forma de gás. Por isso que você só está vendo a chama. Então, quando você vê chama, você está vendo liberação de calor devido à reação com oxigênio. Ok, pessoal? Também é um tipo de transformação da matéria, só que agora nós temos novas substâncias, porque as partículas, eu estou usando já o termo que a gente estudou naquele slide anterior, para vocês entenderem o que está acontecendo. As partículas, elas estão se rearrumando. E o conhecimento químico, entrando um pouquinho aqui na área da história, ele é um conhecimento antiquíssimo. Para vocês terem uma ideia, data de 3.000 anos antes de Cristo, quando os egípcios já formularam teorias, né, das forças primordiais, ou Ogdod, qual tudo seria formado. Então eles tentaram entender como é que quais eram os elementos que existiam na época do caos e como eles se rearrumaram para transformar em tudo que nós temos hoje. Então o que acontece? Lá, já na Grécia Antiga, em 450 anos de Cristo, o filósofo estudioso Empedocles, ele afirmou que ele foi o primeiro cara que teve aquela ideia dos 4 elementos primários, que seria terra, ar, fogo e água, que elas eram antitésicas, ou seja, algumas forças eram contrárias, como fogo e água, e outras se completavam. E da mesma forma as coisas na natureza trabalhariam, né, com essa dualidade. Isso foi uma influência principalmente das religiões deístas, como os persas, né, que eles tinham. Isso foi um pouco para a mitologia grega também, embora a mitologia grega tenha muitos deuses, né, também tem esse conceito de oposição, de deísmo muito bem trabalhado. Então, forças ativas e opostas, por exemplo, amor e ódio, afinidade e antipatia. Então, naquela época, a química ela se misturava, ela nem era chamada de química propriamente dita. Elas se misturavam com os conceitos morais, com os ensinamentos filosóficos da época. E essa combinação de matéria geraria tudo que a gente tinha no nosso planeta. E tem vários exemplos aqui, está aqui o link da Wikipédia, que fala sobre a historiografia do conhecimento químico. Muito interessante para quem quiser, né, ver, né, por exemplo, Platão criou o termo elemento que a gente usa até hoje, né, que vem do grego stoikeia, em 360 a.C., que é uma discussão da composição de compostos orgânicos e inorgânicos. O conceito, inclusive, de composto orgânico e inorgânico já era bem daquela época. Nesse ano vocês vão estudar mais a química inorgânica. No 3º ano vocês estudam mais a química orgânica. Aliás, vocês estudam a química orgânica propriamente dita. Enfim, então essas divisões às vezes pode parecer uma coisa moderna, mas não é tanto. E aí vocês vão ver muito esse termo aqui, ó, o alquimista, vem de alquimia. A alquimia era como era chamado esse estudo da transformação da matéria na Idade Antiga. Inclusive, todo mundo já ouviu falar do termo alquimia, e os alquimistas eles acreditavam que tudo na natureza era transformado.
e seus efeitos eram baseados em acelerar esse processo natural de transformação, ou seja, a transformação da matéria já era uma coisa, digamos assim, natural, uma coisa intrínseca, ela sempre iria acontecer. Então, a ideia era transformar essa matéria, acelerar esse processo para ter resultados melhores. Então, quando a gente pensa em alquimia, a gente já pensa logo nessa imagem, né? Um cara barbudo, assim, com aquelas roupas, né, medieval, e olhando aquele monte de tubo, enfim, essa é uma figura bem clássica e assim, difundida do alquimista. E aqui alguns símbolos, né, eles costumavam usar símbolos alquímicos, né? Aqui a gente vê representações elementais ligadas aos signos do zodíaco, várias representações geométricas. Aqui a gente pode ver o círculo planetário, né, a ideia dos planetas girando em torno do Sol, o pentagrama aqui, que era muito utilizado para mostrar, quem já viu o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, do homem com os braços e pernas abertos, é porque representava, né, aqui os pontos elementais do homem, né, seria a cabeça, os pés, enfim. Aí tem aquela galera que inverte a estrela e diz que já tem uma conotação mais, digamos assim, satanista, né? Enfim, tinham várias hipóteses e teorias até meio assim sobrenaturais para esses alquímicos. Mas, na verdade, eles só estavam tentando compreender como é que a natureza funcionava. E, obviamente, eles conseguiram fazer muita coisa para a química atual que foi importante, como a descoberta de alguns processos, como a destilação fracionada. A própria metalurgia evoluiu muito com os estudos alquímicos. E eles eles buscavam três coisas, que era a pedra filosofal. A pedra filosofal, o interesse na pedra era conseguir transmutar qualquer tipo de matéria, você mudar, né, fazer essa aceleração. E, obviamente, que como o ouro era a coisa mais importante naquela época, eles esperavam conseguir transformar qualquer coisa em ouro. O elixir da vida eterna, que o nome já diz tudo, um meio de prolongar a vida do homem. E os homúnculos, que seria criar pequenos seres humanos, assim, para poder criar em laboratório seres humanos, mais ou menos isso. E esses três juntos constituem o que eles chamavam de a grande obra, né? Ou seja, a obra divina, coisa que a gente sabe que não aconteceu nem vai acontecer até hoje, né? Muito bem. Então, vamos fazer algumas atividades aqui, só para fixação. Depois eu vou deixar por escrito as atividades que vocês têm que fazer lá no na nossa plataforma. E, muito bem, isso daqui está lá na página 15 do livro de vocês, ok? Ó, página 15. E atividade 7. As fotografias abaixo mostram dois processos que envolvem transformações da matéria. Temos o processo A e o processo B. No processo A, a gente vê aqui uma chama de fogão, como a gente já discutiu, que é o gás butano queimando. E aqui a gente, né, acredito que seja nessa mesma boca de fogão, a gente colocou um recipiente pirex aqui com água que está fervendo, está entrando em ebulição. Ou seja, ela está passando do seu estado líquido para o estado gasoso. Então, a letra A, ela vai te perguntar: qual é o tipo de energia envolvida em cada um desses processos? Bom, aqui a gente tem a queima química de um combustível que vai estar gerando calor, como nós já vimos. E aqui a gente tem esse calor sendo transferido para a água. Então a gente tem aqui a energia que a gente chama de energia térmica, ok? Então, energia térmica. Muito bem. Agora, qual transformação, se processa com absorção de energia? Ora, como nós vimos naquele slide, o processo A, ele trata-se da queima de um gás que nós chamamos de butano, ok? Queima, lembrando a reação com oxigênio, gerando gás carbônico mais água
mais calor na forma de energia, ok? Então, ele está liberando energia na forma de calor. Basta você colocar assim a sua mão perto da chama, nunca em cima da chama. Nós não somos loucos, né, de queimar nossa mão, mas a gente vai reparar que está quente, porque há liberação de energia. E no processo B, na transformação B, perdão, a gente tem uma transformação de água no seu estado líquido indo para a água no seu estado gasoso. E o que vai fazer isso? Essa energia que está sendo liberada vai ser usada nessa reação para fazer um aumento, tá? Lembrando, né? Um aumento do movimento das moléculas para afastá-las e transformá-la no gás, água no estado gás. Ora, então já respondemos a B e a C com essa análise que a gente fez. A transformação que se processa com a absorção de energia, visto que a energia ela vai estar sendo absorvida nesse processo, nessa transformação, para aumentar a distância das moléculas d'água, aumentar o movimento, é o processo B. E, ao contrário, qual das duas transformações envolve liberação de energia? Já vimos que é o processo A. E uma segunda atividade, aqui da página 17, atividade 12. Leia as frases a seguir, algumas encontradas em estabelecimentos comerciais e em propagandas. Primeira, perucas feitas de cabelo 100% natural, sem química. Segundo, piscina com água mineral corrente, sem química. Terceiro, escova progressiva à base de queratina e proteína do mel, sem químicos. Nós vemos que a semelhança, né, entre essas três afirmações é a palavra sem química. E como a gente já viu muito bem, né, aqui só terminando o enunciado, comente o equívoco dessas expressões. Então o equívoco está aqui, não existe nada sem química. A gente discutiu isso logo lá no primeiro slide. A gente sabe que às vezes a gente usa o termo química de uma forma assim, pensando em conservantes, pensando em coisas que vão prolongar a vida útil de um produto. Ah, esse produto aqui ele tem química, quer dizer que ele foi processado numa indústria, né, de uma forma que ele fique mais longevo, mais duradouro. Por exemplo, um alimento. A gente adiciona conservantes por causa disso. Uma peruca feita de cabelo natural, sem química, porque a gente sabe que existem perucas de fios artificiais, enfim. Então a gente acaba usando o termo químico para uma coisa que foi industrializada, mas mesmo que não é industrializado, também tem química, tá? Como a gente viu no nosso primeiro slide dessa aula. Pessoal, vou deixar essa atividade para vocês entregarem, tá? Também vai estar lá na nossa plataforma, mas só para explicar, é o quadro Ciência, Tecnologia e Sociedade, lá da página 18. E vocês vão ler, tá? Sobre rotas menos poluentes, né? Um texto bem interessante, atual, né? de importância na atualidade. Vocês vão ler esse texto e responder as questões propostas em no máximo uma página. Por favor, pessoal, é uma página somente. Tá? E para padronizar, professor, pode ser meia página? Pode. Eu estou dando o limite máximo, o limite mínimo, enfim, é com vocês e vocês que vão ver aí. São 4 questõezinhas para vocês discutirem, ser bem objetivo nas suas respostas e para padronizar, vocês vão me mandar em Word ou PDF, fonte Arial, tamanho 12, vão colocar lá na plataforma que tem um espacinho para vocês colocarem o material de vocês. Aqui estão as nossas referências que usamos na nossa aula e agradeço a atenção, espero que vocês tenham gostado, acompanhado aí, espero que seja útil esse material para vocês. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. O meu e-mail está aqui, é o meu e-mail institucional. E não esqueçam de acessar o SIGA e também a nossa plataforma no Google Meet que eu estou disponibilizando aí para acompanhar as suas atividades. Bons estudos e até a próxima aula.